Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu vim deixar uma palavra de Deus aqui para vocês. Não reparem que eu estou com esta maquiagem assim, porque eu acabei de gravar um vídeo e já aproveitei para vir fazer, né, esse vídeo com a palavra de Deus para nossa edificação. Eu estava lendo aqui no Salmos 22. Os salmos eu acho muito difícil de entender. E assim, antigamente antes de ficar mais firme com Deus e tal, eu não tinha costume de ler muita Bíblia. Tipo, eu lia pouquíssimo assim mesmo, porque eu não conseguia entender, de verdade, eu não conseguia entender a maioria das coisas. E todo mundo falava, né, as pessoas que eram evangélicos falavam sempre assim: ah, começa a ler aos poucos, pede sabedoria para Deus, entendimento que Ele vai te dando. E tipo assim, eu ficava pensando, ai, nossa, acho que não, né? Porque eu não consigo, já tentei, não consigo entender e tal. Só que aí eu senti a necessidade de aprender, de saber das coisas de Deus, lendo, vendo mesmo o que a Bíblia fala, né? Eu não quis mais saber só pelos outros falarem, só por ouvir os outros falarem. Não, eu queria. Me comi agora. Eu queria. Eu comecei a ter. Porque assim, muitos falavam algumas coisas, outros outras, né? Tipo. Confundia muito assim minha mente, né? Eu ficava assim, tipo assim, ué, mas isso é certo ou é aquilo? Ou isso é aquilo, né? E porque eu cresci na igreja católica e tudo mais, né? Creio que nunca contei isso no meu canal, mas eu cresci na igreja católica e, tipo assim, chegou uma época que eu sentia a necessidade de eu ler e eu mesma entender o que Deus me falasse. E aí eu comecei aos poucos e comecei a pedir para Deus mesmo dessa forma, né? Para Ele me abrir o meu entendimento, me revelar, né? Me dar a revelação da palavra dele, me dar sabedoria. E eu fui começando a ler aos poucos e realmente no começo era bem difícil. Fora o desânimo, tipo assim, você faz um monte de coisa. Eu era assim, fazia um monte de coisa e deixava para o final de tudo, para ler a palavra ou para orar ou qualquer coisa assim, né? Deixava tipo Deus por último. E eu peguei e comecei a pensar, tipo, poxa, né? Eu quero ter esse compromisso, né, com Deus. Não quero deixar assim como se fosse qualquer coisa por último na minha vida e tal, não. Aí eu peguei e comecei a tipo assim, um exemplo. Quando eu chegava em casa, no meu serviço, eu pegava para ler, só que me dava muito sono, porque eu acordava cedo. Aí o que é que eu fazia? Eu dormia um pouco primeiro, porque eu sabia que se eu pegasse para ler, eu não ia entender nada, eu ia ficar, né, dormindo em cima da Bíblia. Daí eu pegava, tirava um cochilo da tarde, e assim que eu acordava, eu não pegava nada, não pegava celular, não fazia nada, não me distraía com nada. Já pegava a Bíblia, que eu já deixava do meu lado, e já começava a ler. Aí já começou a mudar totalmente, porque eu já comecei a ficar mais disposta, né? E comecei a ler pelo Novo Testamento, né? Que todo mundo falava que era mais fácil, e realmente, né? Era mais fácil. Comecei a ler por João, né? É, eu indico também começar a ler por João. Eu indico ler Romanos também, porque é muito, muito fácil de entender, né? Uma explicação muito fácil de Paulo, né? Falando, né, sobre as coisas, explicando. Ele explica detalhadamente, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, essas coisas. E aí eu comecei a ler e aí eu comecei a. Era só uma palavra, né? Um vídeo de uma palavra, agora eu já estou contando quase um testemunho. Não, é só para vocês entenderem que ler a palavra de Deus não é aquele bicho de sete cabeças que a gente pensa. No começo é por quê? Porque a nossa cabeça tá toda no mundo, a nossa cabeça, tipo assim, não tem aquele
aquela força de vontade e não tem aquilo que a gente acha que é necessidade. A gente não acha que é necessidade a gente ler a palavra de Deus e, tipo, ter ela dentro do nosso coração. Mas depois que a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a perceber que é o principal, o mais importante, é a gente ter essa disciplina da leitura da palavra para a gente poder se alimentar dessa palavra e nos edificar. Tudo que a gente vê e lê e tal, a gente tem que saber que vai entrar no nosso coração, né? Vai entrar no nosso coração e vai, tipo, desde pequeno vai formando nosso caráter, mas conforme a gente pedir para Deus para ir mudando algumas coisas que a gente mesmo tá vendo que não tá agradando a Deus, Deus vai fazendo. Então, comecei a pedir sabedoria para Deus, comecei a ler, e aí eu comecei a ver que realmente Deus vai, tipo, aos poucos, sabe? Deus é maravilhoso, né? Muito, é impressionante. Ele vai nos dando sabedoria. Quando a gente tá lendo, assim, tem hora que a gente tá lendo e fala, nossa, eu tô entendendo. Sabe assim? Tipo, tem hora que a gente para e fica, meu Deus, o Senhor me fez entender, né? A Bíblia. Não tô dizendo que a gente vai entender todos os versículos, todos os capítulos. Não, gente, não mesmo. Que nem eu tava falando, Salmos, que é muito difícil algumas partes, né? Eu acho muito difícil de entender algumas partes, algumas palavras e tudo mais, né? Isso também a gente começa a procurar significados, palavras e tudo mais. A gente pega um costume disso. Quando a gente vê uma palavra estranha, a gente já pega o celular para ver o que significa isso, para poder entender o contexto. Então, um exemplo, esse Salmos que eu li agora, esse capítulo dos Salmos, o 22, eu não entendi ele inteiro. Muitas palavras, muitas coisas aqui, né, é difícil de entender. Né? As palavras que eles usavam era difícil de entender, né? E só que assim, alguns versículos eu consegui entender. E o Novo Testamento, o Antigo Testamento é mais difícil mesmo de entender. Por isso que eu comecei pelo Novo, né? E todo mundo começa pelo Novo mesmo. Mas vamos lá. Salmos 22, o versículo 4 e 5 fala assim: Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então, tipo assim, aqui tá falando de confiança. Você, nós, né? Tipo assim, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, e a gente realmente coloca em prática a confiança, porque assim, às vezes a gente fala, eu confio em Deus, né? Deus é o meu Senhor, eu confio em Deus e tal. Mas na hora que realmente a gente precisa pôr em prática isso, que acontece algo na nossa vida que nos abala, que tá fazendo a gente sofrer e tal, essa é a hora que Deus quer que a gente coloque em prática essa confiança. E não tô falando que a gente nunca pode chorar, nunca pode ter aqueles momentos de angústia e pedir socorro ao Senhor. Não. Isso é normal acontecer porque a gente é ser humano, né? Nós somos carnais. Então isso vai acontecer. É normal e Deus nos entende. Mas mesmo que esse momento aconteça, nesse momento que isso estiver acontecendo, o que a gente vai fazer? A gente vai orar, a gente vai buscar, a gente vai, não vai simplesmente dizer, ai, Deus é ruim, isso está acontecendo comigo, né? Só acontece coisa ruim comigo, eu não quero mais saber de Deus, não sei o que. Não, gente, é nessa hora que Deus quer que a gente implore para Ele nos ajudar, implore para Ele nos acalmar, né? Para Ele colocar o bálsamo curador dele no nosso coração. Nessa hora, e isso é confiança. Nessa hora que a gente passa pela dificuldade, a gente ir lá, ajoelhar e chorar aos pés do Senhor. Sabe? Falar para Ele, Senhor, tá difícil, não tô conseguindo, me ajuda. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, me ajuda. Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 12,
versículo do 7 ao 10 fala assim, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, gente, aqui, aí o povo vai falar, ai, nossa, então Deus é ruim, porque ele deixa a gente passar por aflição para, tipo, de propósito só, né, para o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza e tal. Gente, não é, porque Deus sabe que a gente é muito falho e que a partir do momento que ele nos der a bênção, que ele aliviar a gente da tribulação, a gente se afasta dele. Isso é muito comum acontecer, muito comum acontecer. Então, tipo assim, Deus nos prova para a gente ser aprovado, né? Ele prova a gente para a gente ser aprovado, para testar a nossa fé, sim, né? Sim. Para firmar a gente nos caminhos dele, porque Deus sabe que o melhor caminho para nossa vida é ele. Então, ele não quer coisas ruins acontecendo com a gente. Não, ele quer que a gente fique pertinho dele, porque pertinho dele, ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar mesmo da nossa vida. Então, ele, tipo assim, um exemplo. Quando a gente está passando por alguma aflição, a gente fica perto de Deus, né? Pedindo para ele ajuda, sim, pedindo para ele conforto, pedindo para ele estar conosco, né? E quando tá tudo bem, a gente meio que vai se afastando, né? Um pouco de Deus. E nisso a gente pode dar brecha para o inimigo entrar. E se a gente fizer uma escolha errada, alguma coisa do tipo, a gente tira Deus da nossa vida por escolha nossa, porque a gente tem um livre-arbítrio, entendeu? Então, Deus quer que a gente sempre esteja lembrando que é Ele que nos protege, que é Ele que nos livra, que é Ele que nos guarda e que é Ele que preparou, está preparando Jesus Cristo lá em cima para a gente a nossa morada. Entendeu? Deus quer que a gente lembre que aqui é só passageiro, que aqui não tem nada pra gente. É tudo que a gente vive aqui na Terra é passageiro, nós somos estrangeiros daqui. Então Deus quer que a gente lembre disso. E voltando lá nos Salmos, Deus quer que a gente confie nele realmente, na hora da tribulação, com atitude. Não que a gente só fale que confia, que a gente confie realmente e para ele cumprir as coisas que ele tem para nossa vida, as promessas, a palavra que ele deixou para a gente, tanto na palavra quanto na nossa vida, ele falando conosco, para ele cumprir aquilo na nossa vida, a gente tem que deixar. E a gente tem que deixar como? Descansando nele e obedecendo a palavra dele. Porque aqui a Bíblia é um guia. Tudo que a gente tem dúvida, a gente pega, abre a Bíblia e a gente encontra, né? Deus nos guiando. Então, Deus, tudo que a gente tem dúvida do que é certo, que é errado, que agrada a Deus, o que não agrada, tá aqui na Bíblia. Então, o que que Deus quer? Que a gente leia, veja e pratique, obedeça, entendeu? Obedeça porque não é fácil, mas tudo desse mundo é passageiro. Então, se a gente confia em Deus, entrega para Ele, anda nos caminhos dele e obedece a palavra dele, ele nos honra, ele vai cumprir o que ele falou, tudo que ele falou, ele vai cumprir na nossa vida. Só que o tempo é dele, entendeu? A gente tem que entender isso, que o tempo é dele, pode demorar quanto tempo for. Se ele falou, ele vai fazer. Mas a gente tem que confiar de verdade, entregar de verdade, descansar vivendo a nossa vida, mas descansar em Deus
e viver agradando a Deus. Porque não adianta a gente agradar a gente, nossa carne, e ficar longe de Deus, né? E perto do inimigo. Deus me livre isso. Deus me livre. Eu até falo para Deus que se for para eu receber minha bênção e me afastar de Deus, eu não quero, eu não quero. Entendeu? Eu falo para Deus, para ele trabalhar dentro de mim, porque é isso que Deus quer. Ele quer quebrar a gente e refazer a gente. E quando a gente estiver firme com Ele, firme na presença dele, que nada vai afastar a gente dele, aí Ele entrega a nossa bênção, entendeu? Mas Ele tem que ver que o que mais importante para você é andar com Ele, estar com Ele, do que qualquer coisa nesse mundo, entendeu? Era isso que eu queria deixar a palavra para você. O vídeo foi um pouco longo, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Não desista da sua vida se você está passando por alguma situação difícil. Deus está aí do seu lado. Ele só quer que você fale com ele só quer que você entregue a vida para ele e peça ajuda a ele. E que você viva uma vida para ele. E a partir desse momento, ele vai mudar a sua vida. Confie em Deus, ele é soberano, criador do mundo. O que ele não pode fazer? Nada é impossível para Deus, né? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.